Da mesma forma que apareceu então tensão AC induzida no enrolamento dos pinos 5 e 6, também começa a aparecer tensões nos secundários, pinos 17, 18, 15 e 16. Tá? Bom, a tensão AC que aparece no pino 17 e pino 18, né, ela vai ser retificada pela ponte D611 e filtrada pelo capacitor eletrolítico C617, ok? Bom, essa tensão não está ainda com 135 volts, ela está uma tensão mais baixa, porque não está controlado. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar uma amostra dessa tensão, né, e modificar a frequência do oscilador. Então toda vez que a gente está com o televisor ligado, existem variações de brilho, de contraste, né, variações de volume. Isso significa o quê? Que a corrente nesse ponto, onde está a mãozinha, ela está sempre mudando. Então precisa ter um circuito que vai perceber essa alteração de corrente, né, essa alteração de tensão, e esse circuito ele tem que mudar a frequência do oscilador rapidamente para manter a tensão sempre estabilizada em 135 volts, independente da corrente que está sendo solicitada pelo circuito. Ok? Então nós vamos verificar aí que circuito que faz isso. Então note que nesse ponto onde tem a mãozinha, se a gente seguir essa linha, nós vamos cair no IC601, que é o pino 1 do IC601, que é um amplificador de erro. Eu acho que antes de a gente continuar, a gente pode voltar aqui para a apostila, né, Alexandre? Vamos dar uma visão geral primeiro para vocês poderem entender o que a gente vai estar falando. Então tá aí, o controle de frequência do oscilador. Como que ele faz esse controle da frequência do oscilador? O controle da frequência ela é feito pelo pino 2 do IC600. Está marcado aí com a bolinha vermelha, com a setinha vermelha. Tá? Então toda vez que eu alterar o pino 2 do IC600, eu vou estar mudando a frequência do oscilador. Alterar o que? Alterar o nível de corrente, né? Então alterando a corrente eu mudo a tensão no pino 2, e quando isso ocorrer eu mudo a frequência do oscilador. Quem que vai mudar então essa corrente do pino 2 do IC600? É o fotoacoplador PH602, indicado aí com o quadradinho verde. Ok? Então toda vez que uma corrente maior ou menor circular pelo transistor interno do fotoacoplador, eu mudo a tensão do pino 2 do IC600. E quem controla, quem é que percebe essa variação na linha de mais B? É o IC601, que é o DM58, marcado aí com o quadrado amarelo. Então ele é o responsável por perceber a variação, por monitorar a tensão na linha de mais B. Ok? Então aí é só para vocês terem uma visão geral do que a gente está explicando lá no circuito. Então eu tenho toda essa parte aí, é o meu controle de frequência do oscilador, o chamado feedback. Tá bom? Então vamos voltar lá para o sistema elétrico. Então continuando, né, pessoal, é o IC601, esse que está aí sendo mostrado a vocês, é o DM58, é um amplificador de erro. Então, pino 1 desse C, eu tenho o monitoramento da tensão de mais B. Passa essa linha de mais B, passa através do resistor R668, e eu tenho a tensão de mais B no pino 1. Então, toda vez que essa tensão alterar, né, toda vez que o IC601 perceber variação na linha de mais B através do pino 1, ele vai conduzir uma corrente maior ou menor do pino 4 para a massa, que é o pino 5. Tá? Então ele vai fazer circular uma corrente, né? É um controle, como se fosse uma chave controlada, onde eu vou drenar mais corrente ou menos corrente do pino 4 para o pino 5. Tá? Se seguirmos aí o pino 4,
essa linha aí no pino 4, onde está a mãozinha, nós vamos cair no fotoacoplador PH602, no pino 2, tá? Então, se o pino 4 e 5 do IC601 começar, à medida que a tensão de mais B estiver variando, começar a variar, né, a corrente, eu vou estar variando a corrente que circula entre o diodo interno do fotoacoplador PH602. Notem aí que o pino 1 desse fotoacoplador, a gente vai seguir aí, ele tem uma tensão aproximadamente aí de 12 volts, mais ou menos, né? Vem dessa tensão aí, desses diodos, da retificação desse diodo D621, a gente tem aí aproximadamente uma tensão aí de uns 14, 15 volts, tá? Nesse ponto. Essa tensão é constante, né? Se o IC601 percebe variação, ele drena a corrente entre o pino 4 e o pino 5 e faz circular uma corrente diferente entre o pino 1 e o pino 2 desse diodo interno. Essa variação de corrente vai fazer o quê? Com que a intensidade de brilho emitido pelo diodo interno, ele varie e varia também a intensidade de luz em cima da base do transistor interno desse fotoacoplador. Essa variação de intensidade de luz em cima da base faz com que o transistor também conduza mais ou conduza menos. Note que o pino 3 do fotoacoplador ele está ligado ao pino 11 do IC601, que é terra de primário, né, pessoal? Aqui nós estamos falando de terra de primário. Então, quando vocês estiverem medindo alguma tensão nesse ponto, vocês têm que estar medindo em relação à terra de primário. Se você estiver fazendo a medida no pino 1 do fotoacoplador PH602, a tensão você vai medir em relação à terra de secundário, ok? São terras diferentes. Bom, então havendo variação de corrente entre pino 4 e pino 3, né, do fotoacoplador, eu vou estar mudando a corrente no pino 2 do IC600, que é o IC oscilador. Então nota que esse coletor passa pelo resistor R625, resistor de 470K, e vai para o pino 2, que é o pino de feedback do IC600, ok? Então, à medida que o fotoacoplador, né, começa a conduzir mais corrente ou menos corrente, transistor interno do fotoacoplador, eu também diminuo ou aumento a tensão no pino 2 do IC600. Quando eu tenho essa variação no pino 2 do IC600, eu estou mudando a frequência do oscilador, do circuito oscilador da fonte de alimentação. Então muda a frequência em cima desse circuito oscilador, ok? Então mudou, variou a tensão na linha de mais B, eu mudo a frequência de trabalho do oscilador através do pino 2, ok? Então é dessa forma que a gente faz, que a gente vai manter sempre os 135 volts em funcionamento. Ok, pessoal? E a gente vai estar comentando a respeito dos circuitos de proteção que a gente tem aqui na fonte de alimentação. Agora eu vou falar um pouquinho das proteções existentes aí na placa GK, na parte da fonte de alimentação. Bom, a primeira proteção que existe nesse circuito é a proteção de sobrecorrente, conhecido como OCP. Sempre lembrando, pessoal, que essas proteções que eu comentar agora não é as proteções, por exemplo, de OCP que indica lá no autodiagnóstico, né, que acende os LEDs do televisor. Esse circuito de OCP é apenas referente ao oscilador, ligado ao MCZ 3001D. Bom, circuito de OCP. O circuito de OCP ele está ligado no pino 9 do MCZ. Esse pino 9, se a gente for seguir a linha, ele passa por um divisor resistivo. Tem o R632, o R647
e também os resistores R671 e R672. São resistores de precisão, né? São resistores de 0,1 ohms de 2 watts. Então, eu vou passar para o esquema para poder explicar melhor aí para vocês. Bom, através do pino 3 do enrolamento primário do transformador P604, que é feito o monitoramento do consumo de corrente. Então, o pino 3, ele passa por um capacitor, então elimina todo o nível DC, né? Depois ele passa aí pelos resistores de 0,1 ohms, então fiquem bastante atentos com esses resistores. Sempre meça aí com multímetro digital. Então, resistor R671, R672. Então, seguindo a linha aqui com a mãozinha, ele passa também pelos resistores R647 e R632. Então, ligando aqui no pino 9 de OCP. Então, esse pino 9 de OCP, você vai ter que monitorar a amplitude do sinal. O sinal, se vocês forem verificar, é como se fosse um ruído. Ele não tem uma forma bem definida. Então, com a ajuda do osciloscópio, vocês vão ter que verificar aí que a amplitude do sinal é de aproximadamente aí 200 milivolts. Então, pessoal, quando a amplitude desse sinal cair abaixo de 200 milivolts, o IC600 ele vai acionar o circuito de proteção de sobrecorrente, né, consumo elevado de corrente. Bom, além dessa proteção de OCP, nós temos mais outras duas proteções em outros dois pinos. Quais são elas? Uma é o circuito de OVP existente no pino de V-Sense. V-Sense, vocês lembram que era o pino de partida. Então ele monitora a tensão aqui na entrada de rede. Então caso ocorra algum problema, por exemplo no dobrador de tensão, por exemplo em 220, daquele dobre a tensão, você vai jogar bem mais que 300 volts em cima daqui do fuse resistor, né, do R615, do FET, em cima do próprio IC600. Então, o pino 1, ele monitora essa tensão. Então, no caso, normalmente ele funciona com 2,5 volts. Caso essa tensão ela ultrapasse os 8 volts, ele aciona o circuito de OVP. Então, OVP seria sobretensão. Então, acima de 8 volts, ele faz o IC600 parar de oscilar. A gente não vai obter nenhuma oscilação, nem no pino 12, nem no pino 16. Ele vai parar completamente. E a terceira proteção é em cima do pino de VC1. O VC1, o que era? Logo após a partida, né? Que nem na partida, o IC600, o regulador interno, né, de 10 volts, ele é controlado pelo pino de VD. Depois vocês lembram que o Manuel explicou, começa a aparecer tensões no secundário, né, no T604. Então começa a gerar uma tensão, né, de aproximadamente uns 18, 20 volts aqui no pino 5. Então começa a aparecer uma tensão aqui no pino 8 de VC1. Caso essa tensão aqui no pino de VC1 ela diminua muito ou ela aumente muito, ela também vai acionar um circuito de proteção. Caso ela caia abaixo de 8 volts, ela vai acionar o circuito de UVP, que é subtensão. E caso ela aumente acima de 33 volts, ela vai acionar o circuito de OVP, sobretensão. Então, esse pino 8, ele vai ter que trabalhar aí com uma tensão entre 8 volts até 33 volts para poder alimentar aí o regulador interno de 10 volts. Caso caia ou abaixo de 8 ou
fique acima de 33, o oscilador ele também para de oscilar. Então essas são as três proteções existentes internamente no MCZ3001D. Então OCP, OVP, sobretensão no pino de partida, e OVP e UVP, né, sobretensão e subtensão no pino de VC1. Então agora vamos voltar. Só relembrando, existe mais uma proteção aqui, que eu estava esquecendo de comentar, que é a proteção em cima da linha de mais B. Então qualquer problema que ocorra aqui na linha de mais B, por exemplo um curto na saída horizontal, que eleve aí, não, curto não, né pessoal, caso aumente a tensão acima de 150 volts, por causa da parte da horizontal, por exemplo, esse Zener ele vai ser acionado, né? Esse Zener é um Zener de proteção aí de 150 volts. Então, geralmente vocês encontram aí esse Zener em curto. Então, o Zener em curto, ele vai acionar aí outros circuitos de proteção, não, que nem o circuito de OCP, né? Acionando aí a proteção do nosso MCZ e fazendo parar de oscilar aí entre os pinos 12 e o pino 16. Bom, agora vamos voltando ao slide. Então, acabamos de comentar aí sobre o circuito de OCP. Então, a gente viu que também tem outros circuitos de proteções, de OVP, UVP e o Zenerzinho lá na linha de mais B. Então, agora a gente vai comentar aí sobre a proteção, sobre o detector, né, de zero cross. Bom, detector de zero cross. Detector de zero cross, o que ele faz? Ele monitora o ponto em que a senoide da tensão AC corta o zero do eixo T. Mas o que isso significa? Bom, esse detector de zero cross, ele está diretamente relacionado ao acionamento do relé. Então, do relé RY600, que faz o acionamento lá da fonte de alimentação principal. Então, a gente tem aqui, demarcado aqui com a bolinha vermelha, vamos dizer, a rede AC. Então, dependendo do ponto em que o relé for acionado, a gente pode verificar aí faísca durante o acionamento. Então, para que serve esse detetor de zero cross? Esse detetor de zero cross, ele faz com que o relé seja acionado onde o ponto, né, em um ponto aí dessa forma de onda, demarcada aqui em verde, onde o ponto em que o consumo de corrente é praticamente nulo. E onde que é esse ponto? Esse ponto é verificado bem quando o eixo quando a senoide, né, da tensão AC, ela cruza o eixo T. Então, aqui nesse ponto demarcado aqui com a estrela amarela, é onde tem o menor consumo de corrente. E onde está demarcado em azul, seria onde o consumo, onde é apresentado o maior consumo de corrente. Então aqui, onde está as setas azuis, onde você consegue observar o faiscamento do relé. O microprocessador, ele vai ficar monitorando o ponto onde o consumo de corrente é nulo através de um circuito que a gente vai ver mais adiante, que vai transformar esse sinal, né, o monitoramento de consumo de corrente, em um sinal de onda praticamente quadrada. Então esse sinal ele vai ser monitorado e enviado aqui para o pino 45, desculpe, do microprocessador, o I0. Então vamos ver aqui no próximo slide como é que é feito esse monitoramento. Bom, o monitoramento de consumo ele é feito em cima
vamos dizer, da ponte retificadora, né, do standby. Então, a gente tem aí o monitoramento em cima da ponte retificadora. Então, ele vai monitorar, né, o consumo de corrente, vai enviar o sinal através do fotoacoplador PH603 para os circuitos amplificadores. Circuitos amplificadores compostos aí pelos transistores Q690, Q606 e também o transistor Q604. Então, daqui a pouco eu vou abrir o esquema para que vocês possam visualizar aí melhor. Então, a forma de onda vai ser amplificada e a gente vai observar aí essa forma de onda que eu estou demarcando em verde. Então, essa forma de onda praticamente quadrada, né, que eu falei, ela vai ser enviada lá para o pino 45 do microprocessador. Então, esse sinal, ele chega ao pino 45, indicando que existe tensão DC retificada pela ponte retificadora, o D602, e consequentemente que estão sendo geradas aí as tensões de 15, 7,5 volts no secundário do T605. Então, se por algum motivo essa tensão da ponte retificadora sumir, vai desaparecer o pulso aqui no pino 45 do microprocessador, e o mesmo não vai liberar a tensão de relé. Com isso, o televisor ele não liga e o LED vai piscar 10 vezes. Então, o que a gente pode ver aqui nessa fórmula de onda? Aqui onde eu estou demarcando em azul, seria o ponto de maior consumo de corrente. E onde eu estou demarcando em vermelho, vai ser o ponto onde vai ser feito o acionamento do relé RY600, né? O ponto de menor consumo de corrente. Então, vou abrir o esquema para que vocês possam ver aí mais detalhadamente desde a parte aí da ponte retificadora D602, a parte do standby. Então, o monitoramento de corrente, ele é feito em cima aqui da ponte retificadora, o D602. Então, uma fase, ele passa aqui pelo resistor, né, o R693, antes de ir para o nosso fotoacoplador PH603. Muitos de vocês já devem ter pego defeito nessa parte do circuito. Como é que vocês verificam se o defeito está nessa parte do detetor de zero cross ou não? Geralmente vocês fazem acionando aí, ligando o aparelho em modo de serviço. Ligando em modo de serviço, você desabilita aí a proteção de zero cross. Então, se o aparelho ele ligar e aparecer a imagem bonitinha, sem nenhum problema, provavelmente o defeito aí está na parte do zero cross. Ou se não, outra proteção que ele desativa é a parte do vertical, né? Então, se tiver algum problema no vertical, a imagem vai estar fechada. Mas se a imagem estiver funcionando direitinho, provavelmente é na parte do zero cross. E a gente já pegou aí vários defeitos aí em cima desse resistor de 330K. Tem o valor dele alterado. E no próprio fotoacoplador, o PH603. Bom, ele monitora a fase, né, em cima da ponte retificadora D602. Então circula corrente aqui em cima do diodo interno do fotoacoplador. Ele ora emite luz, ora não, para a base do transistor interno, né? Então ora ele conduz, ora ele fica cortado. Então esse ponto pino 4, né, o coletor do transistor PH603, ele passa por um resistor R697, resistor de 1K, e vai ligado na base do transistor Q604. Então, seguindo aqui este ponto, então ele está ligado em cima do Q604, que ora conduz,
ora está cortado. Então ele também, ele conduz, ora conduz ou não, aí o transistor PNP, o Q690, que vai polarizar ora polarizar, ora não, o transistor Q606. Então esses três transistores, eles fazem a amplificação do sinal proveniente lá do fotoacoplador. Então aqui no coletor do Q606 a gente vai poder verificar aquela forma de onda apresentada no slide anterior. Que vai, deixa eu voltar aqui no slide para vocês verificarem novamente a forma de onda. Então essa forma de onda que eu estou demarcando aqui em vermelho, ela vai estar ligada no pino 45 do nosso microprocessador. O último slide aí referente ao módulo 1 desse treinamento técnico do chassis BA5D, nós temos aí o amplificador de áudio. Vocês viram lá até agora toda a parte de fonte. Então junto na placa GK nós temos aí o amplificador de áudio. O IC responsável pelo amplificador de áudio é o IC 1405, que é um PDA 8580Q, né? Ele é o responsável por amplificar o áudio. Então o sinal de áudio, canal esquerdo, entra nos pinos 7 e pino 8, e o canal direito nos pinos 10 e 11, ok? E o muting é feito pelo pino 13. Então o muting de áudio ele é acionado pelo pino 13 do IC 1405, ok? E aproveitando o slide aí, nós temos um controlador de áudio fixo e variável, aí demarcado em amarelo, que é o IC 1406, tá? Esse IC só está montado para a linha FV, ok? Os televisores da linha FV. Então você tem o controle lá na saída de áudio do televisor, ele pode ser fixo ou variável, como a gente comentou anteriormente, ok? Então aí é um circuito bem simples, eu acho que não tem nem necessidade da gente estar abrindo o esquema elétrico aí para vocês. Só tem aí dois integradinhos, um é um amplificador de áudio propriamente dito e o outro o controlador de áudio fixo e variável, ok? Com isso nós estamos então finalizando esse primeiro módulo do treinamento técnico chassis BA5D, treinamento realizado pela equipe do Sony Academy, e nós convidamos vocês a participarem também dos demais módulos. Ainda temos o módulo 2, módulo 3 e módulo 4. Meu muito obrigado e até o módulo 2.